Olá, amigos. É com muita alegria que a gente faz esse estudo sobre o ponto de vista do Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, e o ponto de vista é um item trazido por Allan Kardec. São 3 itens que falam sobre o ponto de vista. E, como de costume, vamos iniciar com uma página, uma leitura preparatória. Eu escolhi o livro Coragem, que é de Espíritos Diversos, sobre a mediunidade do Chico Xavier. Escolhi a lição 16, que fala sobre se crês em Deus. Se crês em Deus, por mais te ameacem os anúncios do pessimismo, com relação a prováveis calamidades futuras, conservarás o coração tranquilo na convicção de que a sabedoria divina sustenta e sustentará o equilíbrio da vida acima de toda perturbação. Se crês em Deus, em lugar nenhum experimentarás solidão ou tristeza, porque te observarás em ligação constante com todo o universo, reconhecendo que laços de amor e de esperança te identificam com todas as criaturas. Se crês em Deus, nunca te perderás no labirinto da revolta ou da desesperação, ante golpes e injúrias que se te projetem na estrada, porquanto interpretarás ofensores e delinquentes na condição de infelizes, muito mais necessitados de bondade e proteção que de fel e censura. Se crês em Deus, jornadearás na terra sem adversários. De vez que por mais se multipliquem na senda aqueles que te agridam ou menosprezem, aceitarás inimigos e opositores à conta de irmãos nossos situados em diferentes pontos de vista. Se crês em Deus, jamais te faltarão confiança e trabalho, porque te erguerás cada dia na certeza de que dispões da bendita oportunidade de comunicação com os outros, desfrutando o privilégio incessante de auxiliar e abençoar, entender e servir. Se crês em Deus, caminharás sem aflição e sem medo, nas trilhas do mundo, por maiores surjam perigos e riscos a te obscurecerem a estrada, porquanto, ainda mesmo à frente da morte, reconhecerás que permaneces com Deus, tanto quanto Deus está sempre contigo. Além de provações e sombras, limitações e mudanças, em plenitude de vida eterna. Emmanuel. Lindo, né? Lindo e bastante apropriado para o momento que a gente está vivendo. Um momento de muito medo, de muito pânico, não é? De muitas incertezas, inseguranças. Nada mais apropriado do que uma lição dessa que fala sobre a crença em Deus. Faz com que a gente pense bastante, né? Se eu tenho essa crença sedimentada, alicerçada, bem fundamentada, eu passo pelo temporal, pela ventania, pelo tsunami, pela pandemia, com a certeza de que tudo vai dar certo. Eu vou sair um pouco machucado, vou sair diferente de como eu entrei, certamente. Mas Deus está com a gente. Isso não é uma coisa em vão que se fala, não. É como ele diz aqui, se a gente crê em Deus dessa maneira, o inimigo ele passa a não ter o valor, né, que eu estou dando, a ponto de odiar, por exemplo. Se eu creio em Deus, assim, seja que lugar eu esteja, eu vou ter a felicidade interna, não é? E assim vai.
Então, mesmo diante da morte, eu vou reconhecer que permaneço com Deus, tanto quanto Ele permanece comigo. Lindo, muito bacana mesmo. A gente agradece muito ao nosso querido Emmanuel, né? E ao nosso querido amigo Francisco Cândido Xavier, né? Que doou toda a sua vida para que a gente pudesse, né, se alimentar dessas palavras tão apropriadas, que calam fundo ao nosso coração. Vamos lá. Nosso estudo fala especificamente sobre o ponto de vista, que tem tudo a ver com essa lição de abertura, né? Onde Emmanuel chama a atenção, olha, acredita em Deus de forma diferente, mas de uma forma correta, né? Que aí você age de maneira correta. Então, exatamente como Kardec se propõe aqui nesses 3 itens sobre o ponto de vista, né? Ele inicia falando que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura dá uma fé inabalável no futuro. E essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, visto que ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual eles, homens, encaram a vida terrestre. Tem umas coisas aqui bem interessantes que a gente precisa parar para pensar. Quando ele fala a ideia clara e precisa, né, sobre a vida futura, é uma ideia clara e precisa mesmo, né? Não iludida, não fantasiosa, mas uma ideia precisa e clara. Isso o Espiritismo traz muito bem para a gente sobre a fé raciocinada, né? Sobre essa possibilidade de encarar a vida futura como sendo uma consequência, né, dessa nossa vida presente, o somatório das vidas passadas. Então, isso já muda muita coisa de figura. E mais adiante ele diz que essa fé, do jeito que ele coloca aqui, né, precisa, clara, né, de uma forma clara, precisa, ela gera, né, uma fé inabalável no futuro, e que isso, não é que fortalece, isso que empurra, não é, que o homem se modifique moralmente. Como ele diz, essa fé ela tem consequências imensas sobre a moralização dos homens. Então, assim, se eu realmente não tenho Deus como sendo o Criador de tudo, né? E que me deu a oportunidade de viver circunstancialmente nessa vida, mas que eu estou caminhando, tenho uma direção, que eu terei muitas vidas pela frente, que o mundo espiritual é um ambiente de acordo com a minha consciência, né? Na verdade, tudo que se forma para mim no plano espiritual tem como causa, né, a minha consciência. Então, essa forma de ver a vida vai modificando muita coisa. E aí sim, eu encontro justificativa, né, para me modificar moralmente. Porque quem não tem essa visão, que razão tem de ser bom para os outros? Né? Qual o motivo de transformar uma dificuldade íntima? Se nada virá, se não existe nada após a morte, morreu, acabou, não é? Então, por que passar por todas esses desafios, esses obstáculos, não é? Se chega uma hora, pum, tudo acaba. A ideia de que a vida continua,
que tudo é consequência do que nós vivemos hoje, vai me dando uma noção de responsabilidade. Eu vou querendo fazer diferente, não é? Eu vou começando a pensar que eu poderia elaborar uma atitude melhor, um gesto melhor, uma reação diferente. Então a gente vai se modificando quando vai sedimentando, vai interiorizando essa certeza da vida futura, de uma vida consistente, de uma vida efetiva, de uma vida concreta no mundo espiritual, não é? E que a gente vai ter a oportunidade de retornar a esse ambiente, num outro cenário, com outro corpo, muitas vezes com outro grupo familiar, se não for o mesmo, outro grupo familiar. Então eu vou dar continuidade a esse processo de crescimento. Então isso é que vai ratificando dentro de mim, vai me dando certeza, não é, de que a modificação moral me interessa muito. Senão fica uma coisa vazia. Eu não tenho motivo para me modificar. Não é? Se nada vai ser melhor, para que se modificar? Não é? E ele diz, completando essa fala de Kardec, né? Então, essa moralização que se dá como reflexo, né, dessa visão futura da nossa vida, ela muda completamente o ponto de vista sobre o qual nós, né, encaramos a vida terrestre. Então, assim, por exemplo, se eu observo no meu caminho alguém que necessita de algo, seja material, seja moral, mas que eu posso fazer alguma coisa, não é? Isso para mim vai tendo consistência, porque eu sei que aquela dor do outro pode ser a minha dor futura, ou pode ter sido uma dor que eu experimentei igualzinho no passado, não é? Então eu me compadeço, eu me importo, não é? E a partir desse sentimento, né, eu me movimento em direção à chave que vai realmente me levar à felicidade, que é a caridade. Né? Então, muda o ponto de vista com o qual a gente encara a vida terrestre. Muito interessante observar que quando tem um sepultamento, não é comum as pessoas, em observando lá o defunto, em observando o caixão, verbalizarem, ou se não verbalizam, mas pensarem, né? Poxa, nós não somos nada mesmo. Não é? Para que se importar com tanta coisa? Olha aí. Então, essa reflexão, ela vem diante de um fato que a gente carrega como inusitado, porque a gente não considera, não é, que está vivendo e que pode morrer a qualquer instante, que a vida na Terra é perecível. Então, estendendo essa compreensão, né, a vida na Terra vai passar, e passando a gente vai seguir com o arcabouço, com as conquistas, com os valores, com os erros. Nós vamos seguir. E vamos seguir de uma forma diferente do que quando chegamos. Né? Então as coisas vão se modificando. Então a gente começa a encarar, não é, as situações aqui na Terra de uma forma diferente, valorizando o que tem que ser valorizado. Olha, na situação atual que nós estamos vivenciando, nesse isolamento social, no afastamento das pessoas que a gente ama, não é? Quantos valores vieram à nossa cabeça, ao nosso sentimento, ao nosso coração? Não é? O quão importante é conviver, o quão importante é poder abraçar, poder sentir o cheiro, não é? Poder estar perto. Então a gente meio que fica fazendo o que a gente faz em cada período que
que fica entre uma encarnação e outra, né? Que a gente para e pensa, puxa vida, olha o que eu fiz, olha quanta coisa eu perdi, olha quantas oportunidades eu tinha e deixei para lá. Agora que eu não tenho, não é? Ah, como eu gostaria de ter novamente, porque aí sim eu faria de outra maneira. Então, a situação atual de uma pandemia, né, tem feito, pelo isolamento social, tem feito com que a gente pense diferente sobre as pessoas que estavam convivendo conosco. Não é? Cresce uma valorização de estar presente, de estar juntos. Quantos domingos a gente tem vivenciado, não é? Com a falta daqueles que a gente tinha a oportunidade de estar todo domingo juntos e às vezes por motivos banais, bobos, né? A gente deixava de conviver e hoje a gente fala, poxa, tudo que eu mais queria é que eu pudesse estar domingo junto dos meus familiares. Então, essas situações elas vão ensinando, vão dando para a gente uma capacidade de estender o olhar sobre as coisas. O que realmente importa, o que faz sentido, o que modifica de fato a nossa vida, né? E aí ele segue dizendo assim, para aquele que pelo pensamento se coloca na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta estada em um país ingrato. A gente vai tendo um olhar diferenciado mesmo, né? As vicissitudes e as atribulações da vida não são mais que incidentes que ele recebe com paciência porque sabe que são de curta duração e devem ser seguidos por um estado mais feliz. Eu costumo dizer que a morte ensina muita coisa, não é? Algumas pessoas são tão importantes para nós que às vezes a gente só se dá conta realmente de que isso é uma realidade quando elas vão embora. Quando elas vão embora, a saudade que a gente sente delas é tão grande, não é? Que boa parte das preocupações, das picuinhas, dos problemas que a gente tinha, deixa de ter razão, deixa de ter sentido, porque o que a gente sente agora é tão maior que tudo aquilo que a gente, se pudesse, né, voltava a fita e fazia diferente. Valorizaria, né, os instantes que estávamos juntos. Quem deu isso para nós? Não é? A morte. Então, essas vicissitudes e atribulações da vida não são mais que um incidente que ele recebe com paciência. Depois que passa, a gente avalia, puxa vida, eu era feliz e não sabia, né? Por um estado mais feliz. A morte nada tem de assustador, não é mais a porta para o nada, mas a porta da liberdade que abre para o desterrado, a entrada de uma morada de felicidade e de paz. A gente encara a morte sobre um outro prisma. O espírita não é frio, não é? O espírita não é indiferente. O espírita simplesmente sabe o que acontece, sabe da necessidade que se tem, assim como quando se tem necessidade de chegar na reencarnação, também se tem necessidade de sair da reencarnação, não é? Que é através do fenômeno da morte. Então, para nós, a morte tem um outro significado. A morte não é o fim de tudo. Ela é um momento extremamente importante na vida do espírito, que todos os espíritos, não é, que reencarnam, eles precisam passar pelo fenômeno da morte. Claro que isso se gradua, né, de acordo com
a diversidade dos mundos existentes. Existem mundos em que o fenômeno, o acontecimento da morte, né? ele não é tão sofrido como no nosso mundo atual. Sim, existe. Assim como existem mundos onde a morte é encarada de uma forma muito pior do que como nós a encaramos na Terra. Então é uma progressão. Então, à medida que a gente vai desvendando esses mistérios, que a gente vai sabendo do que de fato existe, né? A morte é a libertação do espírito. Por quê? Porque a reencarnação é um limitador para o espírito, não é? Que não depende de determinadas ações, situações, para se movimentar, para interagir, enquanto que na Terra ele vai ficar limitado às leis materiais. Então, essa visão vai fazendo com que a gente encare de uma forma diferente. Sabendo que está em lugar temporário e não definitivo, olha a diferença. Não é? Eu não vou ficar aqui para sempre. Então, tem coisa que já vai perdendo seu valor, assim como outras coisas vão ganhando um valor, não é? Porque eu sei que se a morte existe, se nós temos uma vida após a morte, se o cenário modifica, se numa outra encarnação eu vou ter um outro corpo, vou ter um outro cenário, uma outra situação, essa aqui vai passar. Né? Então, a vida que eu tenho hoje é única. Né? Não volta esse cenário nunca mais. Outros cenários virão? Sim, mas especificamente esse, não volta mais. Né? Então, a gente começa a valorizar, porque aí tem uma visão diferenciada. Sabendo que está em lugar temporário e não definitivo, ele aceita as inquietações da vida com mais indiferença. Essa indiferença aí a gente pode colocar com mais paciência. Né? E disso resulta para ele uma calma de espírito que lhe suaviza a amargura. Ah, mas você não está desesperado com o que está acontecendo? Não. Ah, mas você está preocupado? Sim. Mas eu não estou desesperado. Por quê? Primeiro de tudo, eu sei que Deus não nos abandona. Não é? Eu sei que não acontece nada de véspera. Que ninguém passa por alguma coisa injustamente. Não é? E que se eu perecer nesse momento, eu vou estar perecendo fisicamente, não espiritualmente. Para mim, o que importa de fato, não é a minha vida de espírito. Claro que eu vou valorizar esse momento que eu estou aqui, né? Essa oportunidade que Deus me deu. Mas eu sei que eu não vou ficar aqui para sempre. Parece duro isso, não é? Mas a gente precisa se alimentar dessa certeza, para a gente poder caminhar. Senão a gente fica preso, senão nós ficamos apegados às coisas e às pessoas, a gente não quer largar ninguém, nem nada, não é? E a gente um dia vai ter que largar, porque a gente vai ter que prosseguir na nossa jornada. Então as coisas vão tendo outro cunho para nós. Pela simples dúvida que possua sobre a vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Por isso que lá em cima ele coloca a ideia clara e precisa que se faz da vida futura. Se for uma ideia com dúvida, não é, sobre a vida futura, a gente dirige os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas expectativas somente para a vida terrena. Incerto quanto ao futuro, consagra-se ao presente,
Então a gente vive só o presente. Não entrevendo bens mais preciosos que os da terra, ele é como a criança que não vê nada além dos seus brinquedos. E para obter esses bens, o homem faz de tudo, porque fica no desespero, entra na faixa do desespero. Eu preciso ser feliz porque eu só tenho o agora. Então eu tenho que ser feliz aqui. Ah, mas eu tenho uma doença. Ah, eu tenho uma dificuldade. Ah, aconteceu uma calamidade. Então, impossível ser feliz. E se está impossível de eu ser feliz, porque a minha visão é somente essa vida, né? Ou a questão material, eu vou sofrer grandemente. E aí, ele coloca assim, incerto, né? Como uma criança que vê no brinquedo e não pode obter, então sofre e aí faz tudo para poder obter aquilo que é perecível. A perda do menor desses bens é um desgosto profundo, um descontentamento, uma esperança perdida, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual ele é vítima. A vaidade ou o orgulho ferido são, da mesma forma, tormentos que fazem da sua vida uma angústia sem fim, e assim, voluntariamente, ele se entrega a uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando seu ponto de vista a partir da vida terrena, no centro da qual ele está colocado, tudo ao seu redor toma vastas proporções. O mal que o atinge, assim como o bem dirigido aos outros, tudo adquire aos seus olhos uma grande importância. O mesmo ocorre àquele que está dentro de uma cidade. Tudo lhe parece grande. Os homens que estão em altas posições, assim como os monumentos, porém, tão logo ele alcance o alto de uma montanha, homens e coisas vão lhe parecer bem pequenos. Né? É o que a gente tem na Gênese, a teoria da presciência. Né? Então, se a gente conseguir se afastar um pouquinho e se ver conforme a gente realmente é o exemplo, a analogia que ele faz aqui. Né? Se a gente está no meio terreno onde nos encontramos, os edifícios são enormes. Se nós subimos, né, num nível a ultrapassar esses edifícios, a gente começa a vê-los menores. E as pessoas que ficaram lá embaixo, menores ainda. Mas quando nós estávamos juntos das pessoas lá embaixo, né, as pessoas tinham um tamanho, né, condizente com o nosso. Então é a visão que muda. Então quando eu tenho a visão clara e efetiva do que é a vida futura, é como se a gente estivesse no cume de uma montanha observando tudo na parte de baixo. Né? Então a gente tem uma visão privilegiada, a gente tem uma visão estendida. Quando a gente não tem isso, a gente vê tudo muito grande. E aí se assusta, se amedronta, não é? E fica apavorado. Assim acontece com aquele que encara a vida terrestre do ponto de vista da vida espiritual, vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, se perde na imensidão. Ele percebe então que grandes e pequenos são confundidos como as formigas sobre um monte de terra, que proletários e soberanos têm o mesmo valor, e lamenta essas criaturas efêmeras que tanto se empenham em conseguir, na vida terrena, um lugar que as eleva tão pouco e que devem conservar por tão pouco tempo. Então, as medidas ficam diferenciadas. Né? A gente começa a repensar os valores, de como a gente está julgando as pessoas. Porque, na verdade, quando você estende o olhar, você vê que todo mundo é igual. Todo mundo tem as mesmas necessidades, porque todo mundo vai para o mesmo caminho. Não é? Não importa que nós possamos dar mais voltas ou que o outro vá mais rapidamente, mas todo mundo vai chegar no mesmo ponto. Quando a gente encara dessa maneira, não é? A gente para de ser tão preconceituoso.
A gente deixa, não é, de ficar limitando as possibilidades alheias e as nossas próprias necessidades. Então, vemos então que a importância que se dá aos bens terrenos está sempre na razão inversa da fé na vida futura. Os valores ficam modificados. Então, o ponto de vista é a forma como eu encaro a vida baseado na certeza que eu construo sobre a realidade futura, sobre a vida futura. Isso faz uma diferença enorme nas minhas relações, não é? Faz uma diferença tamanha nas dificuldades que eu atravesso, porque eu sei que vai passar. Vai passar porque tem que passar, porque é para passar, porque é da lei do progresso que passe. Então, quando eu creio em Deus verdadeiramente, não é? Eu vou sendo mais complacente, vou sendo mais benevolente, eu vou tendo mais empatia pelas pessoas, porque eu tenho um sentido para isso. Marcelo, mas existem pessoas que não creem em Deus e que agem dessa maneira. Elas dizem que não creem em Deus, mas elas fazem o papel correto que tem que ser feito, que Deus espera que cada um de nós faça. E quantos de nós, muitas vezes, categorizados como religiosos, não é? Seguidores do Cristo, fervorosos com relação à crença em Deus, não conseguimos ser benevolentes, indulgentes, ter empatia com relação ao nosso próximo, não é? Então, é uma crença em Deus que ele chama atenção, que não é dentro da barreira da religião, não. É uma crença íntima, é a certeza de que existe algo maior e que isso move o meu interior para que eu me direcione para o bem, através da caridade. Isso nós carregamos, não é? Dentro da gente, de forma inata. Por isso que ele diz, se todas as pessoas pensassem da mesma forma, com ninguém se ocupando mais das coisas da terra, pode-se dizer que tudo nela iria correr perigo, trazendo para nós a valorização correta que a gente precisa dar, né, aos bens terrenos. Não é desprezar ao ponto de rejeitar, de não querer, não é? A gente está aqui na vida material para usufruir o que a vida material oferece. A gente só tem que trabalhar o equilíbrio disso, né? Saber até onde a gente pode ir. Nós podemos qualquer coisa, mas será que qualquer coisa, não é, vai fazer a minha felicidade? Então a gente vai aprendendo a... Então é esse o recado que o Evangelho traz para nós, né? Para a gente trabalhar essa certeza, ter mais coragem de encarar as nossas dificuldades, porque a gente sabe que isso vai passar. E esse é um momento importante, um momento crucial da nossa evolução, não é? Onde nós estamos sendo convidados a testar os valores essenciais que nós carregamos dentro de nós. Independente se somos religiosos ou não, né? Aquilo que a gente aprendeu de vida, sobre respeito, compreensão, amor ao nosso semelhante, né? De executar efetivamente o dever, de no meio da guerra, das dificuldades, a gente não se contaminar, não é? Com a negatividade, com o medo, que a gente construa um padrão de certezas ao ponto de fazer com que a gente não esmoreça. A gente tem altos e baixos, claro que sim. A nossa fé é vacilante, claro que sim. Mas o que Kardec lembra aqui para nós no Evangelho é o trabalho interno que cada um de nós pode fazer, não é? De pensar o que esse texto, o que essas mensagens, o que essas lições de fato representam para a nossa mudança.
Porque está na nossa mão, está na nossa escolha, está na nossa possibilidade, não é? Desistir é a saída mais fácil. Difícil é ficar. Difícil é seguir adiante. Difícil é conseguir, no meio adverso, construir felicidade. Isso é difícil, mas, por outro lado, também é meritório, não é? Porque desistir é fácil, porém não rende crédito nenhum. Pelo contrário, só nos endivida, não é? Lutar, ser corajoso, insistir, procurar ser otimista, ver o bem, ser positivista, né? Procurar estimular o bem, procurar fazer com que esse bem se espalhe, esse sentimento, não é? De que é possível lutar e que é possível conseguir, conquistar, não é? Isso faz de cada um de nós efetivamente herdeiros de Deus. Se a gente crê que Deus existe e que Ele vela por nós, não tem nada nesse mundo, não é, que vá fazer com que nós desistamos. Então, que nós sejamos insistentes com o bem, né? Que façamos o bem no limite das nossas forças, que a gente não desista de ser esse representante dessa força divina na Terra. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ficar em paz e seguirmos adiante com Deus. Muito obrigado a todos, que todos nós consigamos vencer essas dificuldades.